Olá, boa noite. Nós estamos aqui para mais uma transmissão ao vivo pela página da Defensoria Pública. Agradecemos a você que está aí para acompanhar essa transmissão. Dessa vez nós vamos falar sobre o terceiro relatório a respeito das audiências de custódia. Esse relatório que traça o perfil dos réus que são atendidos nas audiências de custódia no Rio de Janeiro. E temos aqui para falar sobre esse assunto a Carolina Aber, que é a nossa diretora de pesquisa, e Emanuel Queiroz, que é defensor público e coordenador da área de defesa criminal. Boa noite, Carolina. Eu queria começar com você, que você explicasse um pouquinho o porquê do relatório, o que levou a Defensoria a fazer esse estudo, a compilar esses dados, qual é a proposta? Sim, boa noite a todos. Eu acho importante a gente falar que a gente vem acompanhando as audiências de custódia desde o início, né? Desde quando elas começaram em 18 de setembro. A gente fez relatórios periódicos e que permitem a Defensoria e os defensores que atuam na área criminal a entender qual é o perfil desses réus que eles estão atendendo. Então, eu acho que isso possibilita uma atuação mais estratégica da Defensoria, né? Porque aí sim ela consegue ter um perfil tanto de defesa, né? Como é que ela vai fazer essa defesa, e um perfil social mesmo dos réus, o que fortalece o trabalho dos defensores, porque é o seu público-alvo, né? A gente chega na... Então é interessante, por exemplo, vou dar um exemplo, a gente teve há pouco tempo atrás um questionamento sobre a audiência de custódia das pessoas que foram presas e já tinham passado pela audiência de custódia, né? Isso, então a audiência de custódia foi criticada porque afinal eles tinham passado pela audiência de custódia, tinham sido soltos e cometeram um novo crime, que foi ali em Copacabana. Uhum. E aí a gente com os dados consegue dizer, olha, só 1,5% das pessoas retornam à audiência de custódia. Então não é um problema da audiência de custódia, foi um problema pontual. Então acho que os dados ajudam sempre a melhorar, enfim, o funcionamento das audiências e principalmente o trabalho dos defensores, né? Ajudar nessa atuação mais estratégica dos defensores. Sim, e agora, doutor Emanuel, explica para a gente o que é a audiência de custódia, qual é a proposta dela, por que ela foi criada e implantada aqui no Rio, como é que ela está funcionando. Boa noite a todos e todas. Eu só queria complementar uma questão antes de falar sobre a audiência de custódia. Também é importante, né, Carolina, esses relatórios para que toda a sociedade tenha conhecimento do que acontece no universo das varas criminais, quem são as pessoas presas. Mesmo porque não há dúvida nenhuma que com a transparência desses dados leva aos gestores públicos a obrigação de construção de políticas públicas para diminuir esse número de pessoas aprisionadas no Brasil, que é como a ONU já classificou, né, não especificamente com relação ao Brasil, mas com os países em desenvolvimento, que existe uma epidemia de encarceramento. Né? E é necessário um enfrentamento através da construção de políticas públicas para que esse número diminua. Mas, tanto é assim que a audiência de custódia, e ela vem a ser implantada no Brasil, embora já com um hiato temporal enorme entre a internalização dos pactos de direitos humanos americanos, dos Estados americanos, já desde da década de 90, só que ela só é implantada efetivamente a partir da ação do DMF, que é o Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Penitenciário e Socioeducativo, que é um órgão do Conselho Nacional de Justiça, um trabalho fabuloso, e aqui a gente tem que sempre registrar isso, do Dr. Luiz Manfred, né, que assessora o ministro Ricardo Lewandowski, que é o presidente do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que trouxeram a partir de janeiro do ano passado, no projeto piloto que se iniciou em São Paulo, as audiências de custódia. A audiência de custódia ela tem duas finalidades específicas. A primeira é analisar, num prazo exíguo, num prazo de 24 horas, a legalidade daquela prisão flagrante e, além disso, analisar a necessidade e conveniência da manutenção
da prisão daquela pessoa. Não se julga ninguém na audiência de custódia se aquele cidadão é culpado ou inocente. O que se faz na audiência de custódia é analisar pelo que se tem presente, pelos autos de prisão em flagrante e pelas informações levadas pelo autuado, se há necessidade ou não da manutenção da sua prisão processual. E o outro viés da audiência de custódia é o Brasil é signatário do protocolo facultativo da ONU de prevenção e combate à tortura. A audiência de custódia tem um viés super e decisivo para análise e coibir a tortura. A apresentação do autuado, à autoridade judicial, ao representante do Ministério Público, à defesa, que pode ser a defesa pública através da defensoria ou através de um advogado, o juiz, vendo, vai ter certeza ou não se ele for objeto de serviço, se ele for objeto de tortura. E a tortura é um mal que assola o Brasil historicamente. Né? Historicamente, a tortura permanece na prática, infelizmente, das forças de segurança brasileiras rotineiramente. E esse relatório, inclusive, demonstra isso mais uma vez. Né? Sim, porque então, quer dizer, a audiência de custódia, ela estabelece que a pessoa presa, em flagrante, ela seja levada até a presença do juiz no prazo máximo de 24 horas. Antes isso não acontecia. Como era antes dela ser implantada? Como era antes? O juiz recebia, através de um papel, uma cópia do auto de prisão flagrante. O promotor também recebia e a defensoria também recebia. E com base nisso, o juiz analisava a conveniência da manutenção da prisão daquela pessoa ou não e a legalidade daquela prisão. Mas sem ver a pessoa. Sem nenhum contato. E com a mudança do rito processual brasileiro, o juiz só vai ter contato com o acusado, contato pessoal, no momento da audiência de instrução e julgamento. Que aqui no Rio, em média, demora entre 100 a 120 dias. Alguns juízos têm condição de fazer isso em um menor tempo, mas o tempo médio é um tempo de 100 dias, é um tempo muito longo. E você evidencia, tem casos que são dramáticos, são extremamente dramáticos. A visualização daquela pessoa, você tem certeza que aquela pessoa não vai suportar as agruras do cárcere, que aquela pessoa, a manutenção daquela pessoa em liberdade não vai gerar qualquer risco para a sociedade. E isso é muito comum. O perfil, e isso está demonstrado no relatório, o perfil de pessoas jovens, né, Carol? Vamos falar um pouquinho desse perfil, né? Como é que... Só complementando isso que a Ana falou, além de tudo, você apresentar o preso imediatamente ao judiciário e à defensoria, a defesa em geral, e ao Ministério Público, faz com que essa pessoa tenha um contato com a defesa muito mais rápido do que ela teria se ela não fosse apresentada na audiência. Então, acho que reforça também o direito de defesa, né? E falando desses casos que são muito evidentes, que é importante que sejam apresentados no juiz, a gente vê um número de... tem grávidas, né? Tem mulheres que têm filhos e que muitas vezes é importante elas se apresentarem fisicamente para que isso apareça e elas possam realmente responder o processo em liberdade. Bom, vamos falar aqui um pouquinho agora do período, né? Que foi essa audiência, esse relatório, ele já é o terceiro, não é, Carolina? E fala um pouquinho do período que foi e o que te chamou a atenção nesse terceiro relatório. Esse relatório, a gente já fez 3 relatórios aqui na Defensoria. Um primeiro que pegou um período de um mês, né, de 18 de setembro a 13 de outubro, que ele pegou um período menor para que a gente já tivesse alguma resposta um pouco sobre as audiências de custódia. Depois a gente pegou um período maior de 3 meses, que foi do dia 14 de outubro a 15 de janeiro, no segundo relatório, e o terceiro de 18 de janeiro a 15 de abril, né? Esse terceiro relatório. O que já chamou a atenção muito, é interessante fazer esses períodos, porque você acaba comparando
o que aconteceu antes, né? Nesse terceiro relatório a gente viu que a média de audiências por dia aumentou, né? Quanto? Cerca de 10 audiências a mais por dia. Né? Isso pode ter muito a ver com as delegacias que também participam do projeto, que aumentou também o número de delegacias, mas é interessante ver que é uma quantidade muito grande de audiências e esse número de audiências por dia ele cresce depois do final de semana de feriados, porque nos finais de semana de feriados não tem audiência, então esse número cresce bastante, né? Falando a média por dia, atualmente 24 audiências por dia. Sim. Outra coisa que é interessante que a gente comparou é que o índice de soltura vinha sendo de 40%, né? 40% dos presos submetidos à audiência de custódia recebiam a liberdade provisória, esse índice caiu para 29%. É interessante continuar acompanhando para ver se isso vai se manter. Tem algumas hipóteses que a gente possa apontar para essa redução do número de solturas, né? Eu acho que por enquanto é difícil afirmar, isso pode estar relacionado com a mudança dos juízes, eles mudam de 6 a 6 meses, né? Os juízes que presidem as audiências de custódia aqui no núcleo da capital do Rio de Janeiro, eles podem estar vinculados a uma mudança do perfil de crimes. Na verdade, são hipóteses, não tem como se afirmar cientificamente isso. Se a gente olhar os relatórios, o perfil ele se mantém, porque a maioria mesmo dos réus que passam pela audiência de custódia cometeram crimes contra o patrimônio, né? O que são crimes? Principalmente roubo e furto, né? O roubo que é a subtração com violência ou grave ameaça, e o furto sem violência ou grave ameaça. Então, claro, a maioria é furto e roubo. Nos casos de furto, o índice de liberdade é muito maior. Não tem violência, é um crime que depois, ao final, provavelmente a pessoa não vai responder uma pena de prisão, né? Ela vai ter uma substituição da pena. Então, em geral, a tendência é que os crimes de furto recebam mais liberdade do que o roubo. Mas o padrão é crime contra o patrimônio, roubo, furto e depois tráfico de drogas. A gente tem, são 378 casos de furto, né? 440 de roubo. 2.464 casos analisados nesse último relatório. Sim, é um número bem considerável, né? Isso. E outros crimes contra o patrimônio. O que seria? Estelionato, mas são muito poucos. Estelionato, dano, receptação. Sim, é isso. Tá. A grande maioria mesmo é roubo, furto e tráfico. O que, no caso das mulheres, a gente analisou nesse relatório também a situação das mulheres, né? Um tópico separado. Das mulheres já vai furto e depois tráfico, né? Muda. Não tem tanto roubo. É muito interessante que o perfil não são de crimes praticados, seja por violência ou grave ameaça à pessoa, né? A criminalidade nesse recorte das audiências de custódia femininas, ela não afeta a prática de violência física, né, ou ameaça. A gente também tem aqui, isso me chama a atenção, que assim, a imensa maioria, né, ela é representada por um defensor público, né? Quase pouquíssimo índice de que tem um advogado privado. Né? A gente analisou assim, os defensores eles preenchem um questionário, muitas vezes eles escrevem quando chegam, eles fazem entrevista antes, né? E quando chegam na audiência, se tem um advogado, eles escrevem. Mas a gente também olha no site do Tribunal de Justiça se há um advogado cadastrado como o defensor naquela situação. E analisando esses dois casos, apenas 6,5% são defendidos por advogado. Então, a imensa maioria realmente é a defensoria pública. O que reforça o perfil desses réus, né? Porque a gente faz uma análise do perfil social, então você vê que 70% não tem nem o ensino fundamental. Sim. São pessoas realmente sem condição financeira de contratar um advogado. Pessoas que metade diz trabalhar, mas quando você pergunta se pode comprovar o trabalho, se tem algum comprovante de trabalho, 4% apenas diz que pode. Então é sempre trabalho informal,
né? É a pessoa que faz bico, que é ambulante e tal. Então é esse o perfil dos réus. Eu acho que isso ilustra a atuação da defensoria, porque é realmente o público-alvo da defensoria. Da seletividade do direito penal, né? O direito penal ele é seletivo, ele escolhe um grupo de pessoas, as mais vulneráveis, e na nossa sociedade são as mais vulneráveis economicamente, e as segrega com cárcere. O direito penal é um instrumento, né, infelizmente, utilizado para segregar ainda mais, né, a nossa sociedade já desigual. Todo tipo de delito, qualquer que ele é levado à discussão, qualquer que tenha sido. Em tese, sim. Aqui no Rio de Janeiro, especificamente, os crimes que são tratados na Lei Maria da Penha, eles não são objetos de audiência de custódia. Né? Especificamente, esses crimes não vão para a audiência de custódia, mas todos os outros vão. Inclusive homicídio. Todos os outros vão. Todos os outros. Hoje, esse relatório ele se encerra em 15 de abril. Abril é exatamente o mês no qual todas as delegacias da capital foram afetadas ao projeto de audiência de custódia. Somente 2 delegacias, que são delegacias que tratam, são as delegacias de Jacarepaguá, que são a competência do juizado o regional de Jacarepaguá, que não estão no projeto, porque elas têm um projeto piloto de que os inquéritos judiciais sejam eletrônicos, então elas não foram afetadas. E os crimes da Lei Maria da Penha. Mas o que mais me chama a atenção nesse relatório especificamente é a manutenção de um índice assustador de pessoas detidas que reclamam de agressão policial. Isso é... Qual é o índice? É 35% disseram que sofreram agressão policial. Esse índice é assustador. Quer dizer, mesmo sabendo que esse preso ele vai ser levado à presença do juiz em 24 horas, isso embora a expectativa é que coibisse, né, a tortura, a violência na abordagem, mas ela ainda continua acontecendo. Isso é estarrecedor. Estarrecedor. Não vai se solucionar problema de violência com violência praticada pelas instituições de segurança. Não vai resolver. Violência só gera mais violência. Isso isso é muito claro. Não se soluciona a violência com palmada, com agressão. E isso é assustador. Porque esse índice, isso a gente tem que levar em conta, é o que aparece. Sim. E a gente já tem um índice, conforme o relatório recente, né, no RIGHTS, de um índice de letalidade por ação policial no estado do Rio de Janeiro alarmante. O que é feito quando é constatada na audiência de custódia que houve essa agressão? O juiz determina que se apure através da corregedoria, da polícia, seja ela militar, seja ela civil, ou seja até a guarda municipal, né, que se apure essa violência e inclusive que o Ministério Público tome providências com relação a isso. Há uma crítica que não existe ainda, embora não existe um protocolo uniforme de atuação nesses casos, mas a gente busca que tenha um protocolo de como tratar esses casos. É fundamental que isso seja visto. É absurdo, né, Carolina, o número de pessoas que são fotografadas pelos policiais quando detidas. Aqui a gente tem, né, das 1.464, 586 afirmaram que tiveram um rosto fotográfico. Tirando os casos que a gente tem informação, isso dá um índice de 66%. Lembrando que no Rio de Janeiro é proibida a divulgação da imagem, exceto
quando haja interesse na investigação que seja fundamentada, né? Quer dizer, mas apesar disso, continua e a gente, acho que todo mundo que usa internet, WhatsApp, já recebeu imagens de alguém sendo preso. A imprensa, por exemplo, recebe isso constantemente. Né? Imagens de, às vezes, feitas pelo próprio policial. O próprio policial que é quem está tendo acesso, né? Isso acaba deslegitimando a ação policial, o que também não é bom para a sociedade, não é bom para o processo, não é bom para ninguém. Né? O simples fato de você ser levado a uma delegacia e ainda mais preso já tem um estigma. Vai ser muito difícil daquele ser humano superar a estigmatização do aprisionamento, a estigmatização do cárcere. E ainda tem um componente ainda para aumentar isso, que é não sei o que a gente pode falar, um banco de dados feito por policiais militares para fotos de pessoas apreendidas, mas a polícia militar não tem função repressiva, não tem função investigativa, então não faz muito sentido, não faz sentido algum. E a gente espera efetivamente que isso chegue aos policiais militares e que essa postura mude, né? Mesmo porque é fundamental que é por mais uma razão desse relatório. Né? Aqui eu tenho uma pergunta que diz o seguinte, e aí eu deixo para os dois comentarem, né? Vocês acham correto colocar 413 bandidos na rua? Bandido? É o número de solturas, né? Mas tem pessoas que foram soltas. É muito interessante. Tem pessoas que o juiz considerou que a prisão era ilegal. Então já começa a ver o conceito de que essas pessoas são bandidos. Aí o estigma já é marcante, porque a prisão foi ilegal. E é muito interessante também, tem um estudo do IPEA de 2015 que das pessoas presas quando há acusação criminal, que elas são denunciadas, acusadas criminalmente para responder um processo, todas elas presas. Ao final do processo, quando há a decisão final, 37% delas, 17% são absolvidas. Depois de estarem presas. Depois de estarem presas e responderem ao processo inicialmente presas. Então 17% não são bandidos, são inocentes. Né? E sofreram uma agressão por parte do Estado, porque retirou a liberdade deles indevidamente, porque foram absolvidas. E o restante, para completar esse número de 37%, são condenadas a penas que não levam à prisão. São condenadas a penas restritivas de direitos, apenas alternativas, prestação de serviço à comunidade, dentre outros. Então, aquelas pessoas não tinham justificativa alguma para ficarem presas, se condenadas, elas vão cumprir a pena e liberdade. Então, assim, eu acho que isso tem muita relação com a ideia que a sociedade tem sobre o que é a prisão provisória. Porque a prisão provisória não é uma prisão definitiva, ela não está dizendo nada sobre o fato da pessoa ter praticado ou não crime. É isso que o Emanuel falou quando ele começou a explicar sobre a audiência de custódia. A audiência de custódia ela vai verificar se a pessoa tem que ser mantida presa, porque ela pode ameaçar uma testemunha, ela pode não responder aos atos do processo quando for intimada. Então, na verdade, ela não tem nada a ver com o juízo de condenação ou de absolvição. Ela não tem na audiência de custódia, o juiz em nenhum momento faz essa análise. Ele não olha se a pessoa praticou ou não o crime. Ele só olha se está garantido que ela vai responder ao processo. Se ela vai cumprir os atos judiciais para comparecer. Então, as pessoas têm que entender que se essa pessoa ainda não tem um juízo de condenação, colocar ela no sistema que está lotado e que ela vai conviver, aí sim, com pessoas condenadas, os verdadeiros bandidos, se a pessoa quer usar esse termo. Aí vai conviver com essas pessoas. E muitas vezes ela estava trabalhando, deixa de trabalhar, fica um tempo, sai, ao final não recebe uma pena de prisão, ela já teve toda a sua vida desestruturada. E faz nenhum sentido. A gente não pode entender a prisão provisória como uma prisão definitiva. O fato da pessoa ser presa em flagrante não significa que ela está condenada. É isso.
não guarda relação alguma com o fato de que ela vai ser condenada. Que ela vai ser condenada à prisão. Mesmo porque, senão você não precisaria de processo. Você já, o delegado sancionaria aquela pessoa e já resolvia a questão ali. Não faz sentido. Né? E é engraçado que quem levanta essas questões, né, essa história do bandido, do mocinho, isso já acabou há muito tempo, né? Pelo amor de Deus, né? Isso já acabou há muito tempo. Né? Ninguém é perfeito, todo mundo tem defeito. Mas tem cidadãos de bem, né, que se a gente for entrar nessa discussão, aqueles que se acham, né, que tem que ser resguardado, não podem conviver com essas pessoas que, em tese, é esse público que chega até uma audiência de custódia. E aí eu queria puxar para a gente falar um pouquinho desse perfil social, né, que o relatório revela. O primeiro dado que chama atenção, né, é justamente as chances de um branco ser solto, né, que é maior do que a do negro, né, 32%, segundo a gente constatou. O que isso revela? Né? Existe ainda um viés de racismo ali no julgamento? Não sei se o viés de racismo no julgamento, mas ele é um viés de racismo da nossa sociedade, né? Porque o sistema penal ele já é um funil que reflete a realidade social. Uhum. E a realidade social já é um funil anterior de quem tem acesso às oportunidades ou não. Então, eu acho que o negro ele já teve menos oportunidades fora dali e chegou ali numa situação às vezes muito mais precária. Já é em maior número, né? Acho que 70% são negros que chegam. E desses que chegam, ele tem 32% menos chance de ser solto do que o branco. Existem vários estudos que, claro, tem a realidade, isso está refletindo na realidade social, existem vários estudos que dizem que o juiz, como todo ser humano, tem uma tendência a ter mais empatia ao quem parece com ele, né? Uhum. Então, se chega uma pessoa branca, que de uma classe social melhor, que ele vai ter mais empatia do que com a pessoa que não faz parte dele, se identifica. Isso é natural do ser humano. A gente faz isso em muitos momentos. Então, não dá para afirmar a partir desse dado que o juiz esteja fazendo isso. Mas que isso acontece. Né? Então, eu acho que quando você tem uma sociedade que já é estratificada, já tem essa divisão social racial muito clara, de acesso a oportunidades, é claro que isso acaba acontecendo naturalmente. Então, o funil já fez com que mais gente chegassem lá. Sim. E quando chegam, óbvio que eles já estão se o juiz tem que analisar a realidade dele para saber se ele vai responder ao processo ou não, ele já vai analisar. Já vai ser uma pessoa que não tem um emprego fixo, que não tem uma residência muitas vezes determinada, né? Uma pessoa que não consegue nem explicar direito onde mora. E a escolaridade é muito baixo também, né? Os cárceres brasileiros são verdadeiros navios negreiros, né? São verdadeiros navios negreiros. Existe esse custo histórico mesmo do brasileiro. O Brasil tem que reparar isso, dessa questão histórica de negar acesso à população negra, que faz parte da nossa... É lamentável, você entra dentro do cárcere, qualquer uma das unidades prisionais aqui do Rio de Janeiro, e são negros. A criminalidade, ela perpassa o direito penal seletivo como ele vai ter essa representação, né? E é a representação da própria sociedade, gente, né? A compensação nas universidades, a gente vê ainda tem mais graus, né? Um problema que começa a ser lentamente mudar com as cotas, mas a gente ainda vê isso muito claramente. E nos presídios a realidade é diferente. Que nos presídios, que a gente sabe muito bem, também não oferecem com muita dificuldade a opção do cidadão estudar. Uhum. Bom, aqui a gente tem, vamos falar um pouquinho das mulheres, né? As mulheres, a gente é um número bem menor, né? E vocês começaram a falar um pouquinho
do potencial, não sei se é correto falar em potencial ofensivo aí do delito, né? Que não pegam muita violência. O que isso denota para... As mulheres, elas são, dos 1.464 casos que a gente analisou, 5% são de mulheres. Então, realmente, apesar da gente saber que o número de mulheres encarceradas vem crescendo nos últimos anos, esse número comparado com os homens ainda é muito pequeno, né? São 5%. Mas o índice de liberdade também é maior, porque 66% das mulheres recebem a liberdade. Muitas porque, se a gente olhar os dados, elas são a maioria solteiras, que cuidam da família sozinhas, provavelmente. Do total de 78 mulheres, 58 têm filhos, né? Então é uma realidade que realmente... E 9 tem 9 grávidas. É uma realidade muito específica, né? De uma situação familiar que existe por trás, e que eu acho que isso é analisado pelo juiz, né? Quando vai verificar os casos. E o fato de não haver violência, grave ameaça nos crimes que elas praticam, a maioria é furto e tráfico, são crimes sem violência, grave ameaça, faz também com que seja mais fácil que o juiz solte provisoriamente, né? Da liberdade provisória. Agora, falando um pouquinho daqueles que voltaram, né, para a audiência. Aqui a gente só tem uma pessoa, né, que você começou a falar, né, assim, tem um caso isolado, acaba gerando a percepção, né, da sociedade de que um crime aumenta porque as pessoas estão sendo soltas nas audiências. E o que o relatório mostra, né, que assim, só teve um caso em que a pessoa esteve nas 3. Voltou 2 vezes além da primeira. Isso, voltou 2 vezes além do primeiro período. E também o número dos que estavam pela segunda vez também bem baixo. Um índice que... 1,5% retornaram. Isso a gente está considerando o total. Como a gente já faz esse relatório desde o começo das audiências em 18 de setembro, eu olhei todos os casos para saber quem retornou, né? Então, desse total, que daí já dá um universo de 2.300 presos desde que começaram as audiências, né, dos que a gente tem essa informação, apenas 1,5% retornaram. E é interessante observar que a maioria praticou, quando foi na primeira vez, praticou crime de furto. Sim. Que é totalmente previsto dentro das regras jurídicas que quem pratica um crime de furto seja mais provável que tenha liberdade provisória mesmo, porque não tem violência, não tem grave ameaça, e a pena é uma pena que ao final vai receber muito provavelmente uma substituição. A pena de prisão vai receber uma substituição por uma pena alternativa. Então, é natural que o juiz acabe mesmo soltando, não é que ele cometa, porque na época que noticiaram aquele caso, mas porque o juiz soltou e tal, a imprensa falava muito disso. Não é um absurdo, eles cometeram uma maioria de crime de furto mesmo. A segunda vez, às vezes, voltam por roubo ou por tráfico, mas na primeira, a maioria dos crimes. E aí, quem voltou pela segunda, já a probabilidade de ser solto é bem mais complicada. Você tem um grupo de pessoas na nossa sociedade que a dificuldade delas de integração faz com que elas vivam de pequenos furtos, né? Infelizmente, você tem a população de rua, que é enorme no Rio de Janeiro, né? Que eles sobrevivem de pequenos furtos. Infelizmente, isso é um dado. Isso é um dado e que, no fundo, você vai estar criminalizando o cidadão por ele ser miserável. Né? É a criminalização da pobreza ao extremo. Né? E os casos são marcantes. Né? O que a audiência de custódia possibilita, certamente, a todos lá que participam das audiências, todo representante da acusação, do Ministério Público, o juiz, os defensores públicos, aqui é uma experiência de vida marcante. Você se depara com situações que você jamais imaginou. No dia a dia aí das audiências, qual foi o caso assim, que o senhor deve se deparar que mais chamou a atenção? Assim, porque a gente já
já tomou conhecimento assim, de furtos de lâmpada de LED? Esses dias eu vi um debate na página de uma amiga sobre uma pessoa que foi presa porque teria furtado uma lâmpada de LED e já estava presa há mais de 100 dias, possivelmente foi antes das audiências de custódia, não sei. Qual um caso que você citasse assim, para a gente, um caso que retrate isso, né? As audiências de custódia, infelizmente, só acontecem na capital do Rio de Janeiro. O Judiciário Fluminense está em débito com o Conselho Nacional de Justiça e com a Sociedade Fluminense da não implantação da audiência de custódia em todo o estado do Rio de Janeiro. Nós tivemos um seguidor que fez essa pergunta, se havia previsão de... Bom, nós tivemos um probleminha, né, e caiu. Você que está chegando agora, eu recomendo que volte a primeira parte do vídeo para pegar a nossa conversa desde o início. Nós estamos caminhando para o fim. E lembrando que a gente está falando aqui sobre o relatório das audiências de custódia, o terceiro relatório da Defensoria Pública, com a Carolina Aber, nossa diretora de pesquisa, e Emanuel Queiroz, o coordenador de defesa criminal. Bom, então eu estava contando um caso emblemático, né, de uma pessoa que foi levada à audiência de custódia, né, que veio do Rio Grande do Norte. O único contato que ela tinha dos familiares era no Rio Grande do Norte. E aí se constatou uma série de vulnerabilidades, né? Eu comentava aqui, né, dessa cidadã que, na verdade, ela estava numa situação de total desamparo, né? Tendo que se prostituir, sem família, com um filho pequeno, grávida de novo, sem amparo de família, de nada, até que ela é criminalizada e a audiência de custódia. Isso é importante também registrar, que na audiência de custódia o cidadão é colocado em liberdade e ele passa necessariamente por uma psicóloga e por uma assistente social. Por quê? Qual é o objetivo? O objetivo é o que o Dr. Renato De Vito, ex-diretor do Departamento Penitenciário Nacional, um grande, um dos homens também responsável pela implantação das audiências de custódia no Brasil, merece registro, falava um desencarceramento qualificado. Tentar efetivamente fazer alguma coisa por aquela pessoa para que ela não volte a praticar um ilícito penal. Muitas das pessoas, os juízes, muitas das vezes, deixavam de soltar pessoas porque aquela pessoa não tinha uma residência fixa, não tinha um domicílio. Então o cidadão não vai ser solto por ser miserável. Né? Aí o juiz ele tendo o apoio de uma equipe técnica, ele possibilita ao juiz conseguir albergar aquela pessoa, possibilita ao juiz uma série de instrumentos, as pessoas com transtornos psiquiátricos, né, que são também extremamente criminalizadas, até mesmo porque há uma dificuldade de compreensão delas, né, nas dificuldades naturais, né, que sofrem. Às vezes ela furta sem ter consciência de que está furtando, né? Isso é muito comum. Tem as dificuldades das famílias também, que possuem uma pessoa com transtorno comportamental, de conseguir controlá-las. Hoje todo mundo trabalha, né? Hoje a família não existe mais aquela figura, né, maternal que ficava em casa cuidando dos filhos. Hoje todas trabalham, né? E isso há uma necessidade, isso é interessante, que o judiciário tenha visto isso, de também criar instrumentos para debelar a reiteração criminosa. E esses instrumentos são os instrumentos de promoção das pessoas, não é, Carol? Que muitas vezes ela só tem acesso a esses instrumentos na audiência, quando ela está indo para ser criminalizada. E aí ela... Não esquece quando o espectador fala em bandido, a gente fica... Será que esse caso que eu contei é bandido? É interessante isso porque a gente, claro, tem os dados da pesquisa, mas é só passar um dia na audiência de custódia que isso fica evidente. Porque como a pessoa acabou de ser presa em flagrante, ela ainda está vestida do jeito como ela foi presa, ela, né, ainda não colocou um uniforme do sistema prisional e tal. Então você vê pessoas normalmente de
chinelo, às vezes descalço. Descalço, muito descalço. Muitos jovens sem camisa, só de bermuda. Então, basta ficar lá um dia que você não precisa nem dos números para te dizer qual é o perfil social dessas pessoas. E como o juiz ele tem que perguntar qual é o endereço e o que faz, você também vai observar isso, porque a pessoa, quando responder o que faz, vai ser sempre um bico, vai ser sempre algum trabalho informal, né? E o endereço é sempre assim, é na comunidade tal, virando à direita, à esquerda, no terreno, não tem um endereço. Então essas pessoas estão à margem de ter um trabalho formal e um endereço que tem a CEP, né? Um dado impressionante, aí não relacionado com a audiência de custódia, o número de pessoas aprisionadas no sistema penitenciário fluminense que não possuem registro civil de nascimento pode chegar a 5%. Um trabalho já desenvolvido num grupo... Sim, nós teve a altura do pacto para combater o subregistro e foi uma das coisas mencionadas. Então, o índice de preços que tem registro criminal, mas não tem registro de nascimento. O cidadão não nasceu, mas já está preso. Então, se não se atuar nessas causas, e o relatório é contundente nesse sentido, a leitura do relatório leva as pessoas certamente a gente tem que atuar fortemente, o poder público, com todas as suas forças, para tentar fazer com que as pessoas saiam dessa situação de vulnerabilidade. O sistema não suporta mais. No Rio de Janeiro, essa semana, nós atingimos mais de 50 mil pessoas presas, com 27 mil vagas. E muito próximo desse perfil que é o relatório. Então, quer dizer, a gente ainda tem uma discussão, né, que se arrasta aí, sei lá, não sei se há anos ou há séculos, né, se a criminalidade está ligada ou não à questão social, ainda tem aqueles que acham que não, mas o relatório ele dá uma resposta a isso, né? A gente não sabe se a criminalidade está ou não ligada à questão, mas que quem vai passar no funil da seletividade, sim, certamente é esse perfil. Que vai outras pessoas também cometem crimes, mas elas não chegam lá no sistema. A punição seria seletiva. Sem dúvida, a impunidade é seletiva. Né? Quando se fala de impunidade no Brasil, impunidade, essas pessoas estão impunes, essas pessoas que estão nesse sistema carcerário terrível, todo mundo tem consciência disso. Isso não é impunidade. Não há impunidade para a população pobre. O que há impunidade, se houver, é para outro tipo, outro estamento da nossa sociedade. Nós somos a terceira população prisional do mundo, é porque não há impunidade. Esse discurso... Nós estamos bem no ranking do número de prisões. Terceira população prisional, e nem por isso o país mais seguro do mundo, ao contrário disso. Não há uma relação entre... É dramático. Essa hipocrisia que a gente acaba construindo. Bom, ok, a gente vai finalizar agora. Queria agradecer a quem participou. Você ainda pode mandar sua pergunta. Nós vamos responder, depois encaminhar a Carolina e o Manuel. Queria que vocês encerrassem, né, com as considerações finais aí sobre o relatório, sobre as audiências, o que a Defensoria, qual o próximo passo, né, o que a gente pretende fazer daqui para frente, e também falar um pouquinho dessa expectativa de interiorização, né, das audiências, né, porque ainda está ainda restrita à capital e quando já deveria estar no estado inteiro. Né? A gente espera que o índice de liberdades volte ao patamar anterior. Esse índice de liberdade ele é contrário aos estudos que remetem, como eu falei aqui, a quase 40% das pessoas ao final dos processos criminais não são condenadas a uma pena de prisão. Então, esse número desse relatório está baixo, está muito baixo. Né? Essa é uma reflexão que tem que ser feita. E com relação ao reconhecimento desse direito das pessoas, de todos os cidadãos fluminenses, de terem, que forem detidos em flagrante, ter acesso a uma audiência de custódia. A expectativa é que se chegue no dia 1º de setembro a Milópolis, começando a baixada, mas o Poder Judiciário
judiciário fluminense está em débito sério e grave, especialmente na situação do sistema penitenciário hoje, atual. Né? A Defensoria está pressionando mesmo, não só na questão da atuação política e institucional, como também juridicamente. É fundamental que chegue, não é justificável que o cidadão de Duque de Caxias tenha menos direitos do que o cidadão da comarca da capital. Isso não faz sentido. E o que determina? É onde ele é preso ou onde ele mora? Onde ele é preso. Onde ele é preso. Mas o fato muito importante é que essas pessoas, isso chegue a todo o Estado, que o Estado comece e compreenda o que é isso, né? Compreenda que respeito pelas garantias mínimas do cidadão é um papel obrigatório do Estado. Obrigado. Carolina, eu acho que da parte do trabalho, né, de pesquisa aqui da Defensoria, a ideia é continuar seguindo os relatórios para que esses números só contribuam para reforçar as audiências de custódia, né, para que a gente possa continuar, que o projeto se amplie cada vez mais. Eu acho que isso é um processo aqui do Rio de Janeiro e do Brasil como um todo, e que sirva como o Emanuel disse no começo, como instrumento de política pública para que a gente siga pensando sobre isso e possa ter dados para analisar esse perfil do preso e o que a gente está propondo para ele como uma política pública depois que ele passa pelo sistema. Né? Então a ideia é essa. Ok, obrigada. Obrigada a você. Lembrando que a íntegra do estudo está no nosso site, você pode acessar, pode ver lá todos os números, todos os dados, né? Também um exercício de cidadania, conhecer esse retrato, o que se passa dentro das audiências, né? Antes de ter opinião, a gente precisa de informação. Esse é um dos nossos papéis, informar e informar, né? E agradecemos muito e esperamos vocês na próxima transmissão. Boa noite. Boa noite.